Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui numa sequência do livro de Neemias, uma história, uma construção do livro de Neemias, ok? Estamos aqui agora no capítulo 9, só que até o capítulo 7, a reconstrução dos muros das cidades era algo físico, manual. Quando entra no capítulo 8, que foi a minha ministração na semana passada, a reforma, ela começa a ser através da palavra de Deus para o coração das pessoas, certo? Então essa semana, você que está aí, né, como parte da equipe da Casa de Paz, você vai ministrar essa ministração que eu preguei na semana passada, que é a transformação, a reforma do Senhor através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está na sua boca, a reforma acontece de uma forma eficaz. Agora no capítulo 9, nós entramos dentro de um cenário muito legal de quebrantamento e exaltação. Neemias está levando o povo para uma intimidade com o Senhor que vem através de um quebrantamento e através de uma exaltação. Então nesse texto nós encontramos, né, uma das maiores expressões de culto ao Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que no passado eles estavam escravizados no Egito, eles comiam, né, o pó da terra, a destruição dos bens, da família, a ausência da palavra, a ausência do culto a Deus, né? Então eles estavam passando por fome, por sede, por necessidades, né? E agora eles tinham uma oportunidade de ter a vida transformada pela palavra, pela exaltação de Deus e pela transformação do Senhor. E é interessante que o resultado da leitura da palavra nos leva a esse ambiente de quebrantamento. Quando Cristo entra, invade, habita nas nossas vidas, nós temos de fato o quebrantamento como parte da transformação do nosso ser. Então, nós sabemos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, certo? 1 Tessalonicenses 5,3, lá diz que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a habitação de Deus, é onde você se comunica com o Senhor. Só que a nossa alma, que é a nossa mente, que é isso que o Silas estava falando aqui, assim, poxa, eu estou aqui, mas a minha mente está travando aqui uma dificuldade de entrar dentro desse negócio, será que eu vou morrer? O medo está na alma, o medo está nas emoções, o medo nos paralisa, mas a parte mais interna de nós é onde Deus está, que é no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, para nós não andarmos com a nossa mente, porque às vezes na nossa mente é tudo meio racional, é tudo tintim por tintim, e quando Deus quer transformar, Ele transforma de dentro para fora. Por isso que é nesse ambiente aqui de adoração, que é nesse ambiente de palavra, que é nesse ambiente onde o Senhor confronta a sua realidade, que as lágrimas começam a correr dos seus olhos. Por isso que eu digo para você, se você tem dificuldade de chorar, isso é um sinal que o quebrantamento precisa ser melhorado na sua vida. Pessoas quebrantadas choram diante do Senhor. Pessoas quebrantadas têm a sua alma moldada pela palavra do Senhor. Pessoas quebrantadas já tiveram um encontro com Cristo que fala o seguinte: filho, filha, você era assim, eu quero te transformar nisso. Aí você enxerga a sua realidade assim: eu não consigo, eu preciso do Senhor. Sozinho eu só vou para esse lado, mas contigo eu vou para esse outro lado. Por isso que você não pode impedir quando o Senhor tem encontro com você, você ficar estático, paralisado, como se nada tivesse acontecendo. É o Senhor usando esses encontros para transformar a sua vida. É o Senhor ministrando a palavra sendo liberada para você, onde a luz aparece assim: eu estava na escuridão, mas agora eu posso ver. Eu era cego, mas agora eu enxergo. Então a sua nova vida em Cristo vai trazer uma luz tão forte para o seu ambiente, que as trevas, a vida de pecado, a vida de morte, a vida de tragédia, ela é transformada. Você se arrepende, você diz o seguinte: olha, eu confesso os meus pecados,
eu busco por esse perdão e eu desfruto da manifestação do amor de Deus. Então aqui nós vamos linkar, e aí você que gosta de anotar, e até sugiro você que está no próximo culto, vem com a sua cartilha, você com a equipe, porque a palavra ela já está digitada lá na sua cartilha, então você pode ir lá dar suas anotações, tá bom? Eu sugiro que você na próxima semana traga também. Vamos lá, Tabata, abra para nós no versículo 1, Neemias 9:1. Olha lá, pessoal, o que os israelitas fizeram? Eles se reuniram, certo? Jejuaram, certo? Vestiram pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. O que é isso? O que isso simboliza? Digo para você, o primeiro ponto aqui, o quebrantamento passa por uma contrição diante de Deus. O que é isso? O povo jejuou, cobriu-se de pano de saco. Esse é o símbolo de alguém que de fato está contrito, arrependido, de um profundo quebrantamento. O povo reconheceu que as suas ações eram ações pecaminosas, errantes. O povo reconheceu o seu pecado. Digo para você, para a reforma acontecer em uma casa, eu preciso antes reconhecer que ela precisa de reforma. Você nunca vai mudar algo que você entende que não precisa ser mudado. Como você vai reformar um carro se você acha que o carro não precisa ser reformado? Você não vai reformar. Como você vai reformar a sua vida se você não enxergou os seus defeitos? Se a cruz não foi suficiente para você dizer o seguinte, filho, sozinho você não consegue. Então a primeira ação aqui do povo foi essa. Olha, para o quebrantamento vir, eu preciso ter esse sentimento de arrependimento, de contrição diante de Deus. O orgulho precisa ser excluído e eu preciso reconhecer, eu sou errante. Eu preciso de mudança. Eu necessito de mudança. Estava há pouco conversando com a Maria, um ponto muito interessante. Porque aqui nós encontramos duas situações, nesse mundo que nós aqui trabalhamos, que é o mundo evangélico. Quando nós enfrentamos um problema, e também você pode enfrentar até de ordem familiar, na sua casa, na sua família. E nós estávamos falando um pouquinho lá em cima sobre isso. Quando você enfrenta um dilema de alguém que está com uma mentira, e aí a pessoa sempre está mentindo, sempre está mentindo, sempre está mentindo, né, que foi o ponto que ela colocou para nós. E aí, o que acontece? Existe uma questão que é espiritual. Sobre o demônio, você ora e expulsa o demônio vai embora. Agora, o caráter não muda com oração. O caráter muda com o encontro com Deus. É o Senhor quem muda. Você ora para o demônio ir embora, que manipula a vida da pessoa. Agora, se a pessoa está com um problema de caráter, ela precisa enxergar isso. Ela precisa reconhecer isso. É Deus quem muda. Por isso que eu quero dizer para você, a única salvação que há para as pessoas lá de fora é Cristo. É o Senhor Jesus. A única salvação para a nossa casa é ter um encontro profundo com o Senhor. É a gente reconhecer que sozinho nós vamos para o inferno. Que nós dependemos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Que eu e você precisamos de enxergar e dizer, olha, nesse ponto eu estou errado, então você vai me ajudar a acertar. Nesse ponto eu estou caminhando sozinho, eu preciso de mudança. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, o arrependimento e a confissão é algo natural e traz muita paz para nós. É isso que nós chamamos de quebrantamento. É Deus mostrando que o que nós estamos vivendo atualmente é muito pequeno comparado às alturas que Ele tem para nós. É Ele revelando que a nossa pequenez de miséria é muito, de fato, insignificante perto dos lugares onde Ele tem para nós. É Ele mostrando que o Joeber natural só vai conseguir ficar aqui rodando, mas quando ele entende, compreende a dimensão de onde Deus vai levar, você passa a andar pelos olhos da fé. Então o primeiro passo é esse, eu preciso reconhecer. Nós precisamos reconhecer. O povo jejua,
e entende, compreende que eu preciso, né, ter esse momento de transformação. Versículo 2, segundo ponto para nós. Olha lá, os que eram da descendência ou ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Aqui não há uma separação racial, mas aqui é uma separação teológica de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Digo para você, o povo entendeu que, olha, eu não posso mais ficar andando com quem não faz parte do mesmo caminho que eu estou indo para o céu. Eu não posso mais comungar a minha vida com quem não está indo para o mesmo propósito que eu. Eu não posso dividir o meu tempo com aqueles que não estão dentro do mesmo rumo daquilo que eu tenho para a vida. Então o segundo ponto aqui para nós é que o quebrantamento passa por uma separação de tudo aquilo que Deus condena, de tudo aquilo que Deus não concorda. Quebrantamento também envolve obediência ao Senhor. É o povo que toma a decisão do seguinte: olha, eu vou deixar todos aqueles que não eram da linhagem e agora eu vou andar com o meu povo. Isso você aplica para a sua vida. Quando nós estávamos com as nossas antigas amizades, nós tínhamos algo em comum, mas agora o Senhor disse que você trocou de reino. Você não está mais nesse império das trevas, você trocou de reino, e nesse reino você precisa comungar pensamentos com pessoas que estão de bem. Para pensar, você que está lá na casa de paz, né, que entrou nas casas, eu achei muito interessante, porque em uma das casas que eu fui, o rapaz disse o seguinte para mim, né, o irmão do anfitrião, falou assim: olha, é interessante que eu recebo todos os dias convites para fazer muita coisa, mas para ouvir Deus, esse foi o primeiro dessa semana. Toda semana eu tenho convite para churrasco, para bebedeira, para balada, para um monte de coisa, mas para ter paz na minha casa, essa foi a primeira vez que me convidaram. Percebe? Como a mudança precisa ser algo necessário para a nossa vida. Então, o Senhor, através da sua palavra, Ele mostra para nós que a vida, ela precisa de transformação. Mas não é só isso. Eles fazem o seguinte, olha, eles levantaram dos seus lugares e confessaram os seus pecados, né? Então, olha, quando nós somos iluminados pela verdade, a gente para de tentar ficar se justificando. A gente apenas reconhece a nossa miséria, o nosso pecado, e reconhece que nós precisamos de um Salvador. Confissão, em Provérbios 28:13, mostra para nós o maior sinal de alguém que está no caminho de arrependimento. Se você tem dificuldade de confessar os seus pecados para o Senhor, o seu ego ainda está muito forte. Se você tem dificuldade de olhar para a cruz e falar: Senhor, era para mim ir para tal lugar, porque eu estava fazendo isso, mas agora o Senhor me alcançou. Como Silas falou aqui, olha, a minha natureza é assim, me muda. Eu sou isso, eu penso isso, eu quero isso, me transforma. Aqui o povo mostra para nós que confissão faz parte da liturgia de relacionamento com o Senhor, de transformação do Senhor. Então, quando um membro sofre, todos se entristecem com ele. Quando o membro cai, os outros devem corrigir com brandura, com amor, com um senso de espírito do Senhor. E aqui é interessante o seguinte, sabe qual é? E eu tenho aprendido muito sobre isso, em uma das casas de paz essa semana a gente também falou sobre isso. Quando você entende, compreende a dimensão daquilo que Cristo fez por você, você passa a sair de cena. Você fala assim: não tem nada a ver comigo. Se está tudo dando certo, não tem nada a ver comigo, é porque Cristo está agindo. Porque se eu fosse colocar a mão nisso aqui, ia dar ruim, porque eu me conheço. Então, se as coisas estão acontecendo, é porque de fato o Senhor está agindo. E aí, quando você está entrando em uma conversa, e essa conversa está começando a se tornar discussão, e você percebe que você tem que dar um passo para trás, porque a pessoa não cede, é porque do outro lado o ego está muito forte, e sempre tem que estar se justificando. Quem se muito justifica, ainda não foi justificado pela cruz. Quem se muito justifica, ainda não entendeu que na cruz, o Senhor trocou a nossa posição com a posição dele. Por isso que aqui a confissão precisa ser algo muito normal diante de nós.
no relacionamento, um para com o outro. As pessoas que caminham conosco, o esposo e a esposa, confessar e pedir a transformação, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Vou confessar um pecado para os irmãos, que essa semana eu falei com a Bruna. A Bruna, não sei se as irmãs são bem pacientes, né? Mas a Bruna, ela é paciente comigo, só que tem alguns irmãos aqui que são habilidosos na cozinha, não são? Olha, tá vendo? Eu não sou tão habilidoso na cozinha, né? Tem uns irmãos que são habilidosos, né? Aí ela falou assim, depois de muita paz, né? Imagina. Mas amor, você não fez o almoço, você podia pelo menos ajudar lavando a louça. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma dificuldade tanto nisso. Mexi naquele trem do ralo. Aí depois que eu lavei tudo, eu falei, mas você tem que tirar o trem daqui de dentro e pôr no lixo, não dá para deixar lá. Aí, mas você tem que secar a pia também. Eu falei assim, meu Deus. Percebe que talvez o seu nível já seja outro, né? Você já faça amando, perceba, cada um tem a sua realidade. Talvez para você isso seja fácil. Para mim, irmãos, oh Jesus, como eu sou pecador. Como é difícil, de verdade. Você recebe o prato pronto, mas lavar o prato, oh Deus, né? Mas para outras pessoas a dificuldade é lavar roupa, é passar, não sei. Cada um tem a sua dificuldade. E eu disse para ela exatamente assim, Bruna, se você soubesse quão ruim isso é para mim, você não pedia. Quão difícil isso é para mim, você não pedia. Percebe como nós precisamos sempre de ajustes? São 3 anos de casamento, estamos indo para 4 anos de casamento. São ajustes que precisam ter, um para o outro ser sincero. Por quê? Porque senão gera briga, confusão. Não dá certo, é conversa, é vínculo, é transformação. É um percebendo que precisa ajustar isso na casa com o outro. E isso precisa de fato de um posicionamento correto. Vamos para o versículo 3 para ver se a gente consegue terminar essa mensagem. Olha lá. O quebrantamento, ele é produzido pela leitura da palavra. Você precisa ter o hábito de ler a palavra, de amar a palavra, de ouvir a palavra, de riscar a sua Bíblia aí de uma forma que você entenda, compreenda o seu caderno de anotação, que você tem que ler a palavra. O irmão Silvio mostrou para mim essa semana uma Bíblia do monte. Eu falei assim, essa Bíblia aqui é raiz, porque tinha até a poeira do monte, sabe a poeira do monte? Eu falei, se essa daqui já passou poucos bocados com ele. E ele falou que ele passou uma semana inteira jejuando no monte. Eu falei assim, meu Deus. Levanta a mão aí para o pessoal te conhecer. Eu falei assim, uma semana inteira. Eu falei assim, meu Deus. Né? Pai vai no monte toda sexta-feira com a equipe, né? Os irmãos estão lá, às vezes você recebe a oração dele, né? E eu falei assim, uma semana, que legal. A gente podia marcar. Um dia só a célula ir lá para o monte, um dia levar as crianças para o monte, fritar eles na oração, né? Por quê? Porque esse é um ambiente onde nós somos formados no Senhor. Então, quando a palavra de Deus ela é lida, ela é explicada, ela é pregada, os corações se quebrantam, o coração se derrete. Eu e você, nós precisamos resgatar isso na nossa vida, a leitura da palavra com prazer, com amor, com dedicação. Por quê? Porque é o Evangelho de Deus que é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então nós precisamos de fato explorar isso em nós. E eu digo para você, quando você entrar lá naquela casa, que é aquela casa de paz, professe a palavra de Deus com ousadia, porque a proclamação da palavra produz mudança na vida das pessoas. Ela precisa estar afiada na sua boca. Fale, mas fale com ousadia no Senhor. Você fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Amém? Amém. Então está ligado na terra. A Bíblia diz que aquilo que você une na terra é ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem acerca de algo, vai acontecer. Para pensar. Você está ali com 2, 3 pessoas concordando acerca de algo, Deus diz que vai acontecer. Ele não é homem para mentir, vai acontecer. Você se firma nisso. Você crê nisso. Você declara isso, é o poder da confissão da palavra do Senhor na sua boca. Mas olha como é legal, no versículo 4, eles nos mostram que só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus.
Só alguém que um dia foi quebrantado pelo Senhor pode levantar as mãos e adorar o Senhor. Pessoas com o coração quebrantado se derretem na presença do Senhor. Você só consegue se envolver na oração quando você passa por um processo de quebrantamento. E aqui no versículo 4 e 5, olha a ação deles. Depois de jejuar, depois de confessar os pecados, depois de ler a palavra, eles ficam em pé na plataforma e começam a, em alta voz, clamar que Deus é o Senhor. Então, só os que choram pelos seus pecados podem se alegrar diante de Deus. Só os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados. Então aqui nós vemos a glória de Deus quando nós, molhamos os nossos olhos de lágrimas de arrependimento. E aqui os levitas, e é aquela pancada de nome ali, eles tiveram uma visão e eles começaram a levantar a voz dizendo o seguinte: levante-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para sempre. Olha que poderoso. Bendito seja o Senhor, o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Olha como isso é poderoso. Toda expressão de louvor que você pode dar, o Senhor está acima disso. Tudo que um dia você possa expressar, o Senhor ainda está acima disso. Tudo de sábio, de bonito que você possa falar, o Senhor está acima disso. Por quê? Porque servimos a um Deus que é incomparável. Servimos a um Deus que é poderoso, que é grandioso. Essa foi uma ação. Agora eu quero entrar com vocês no segundo ponto. O primeiro é o quebrantamento. E agora é a exaltação do povo diante de Deus. Então, ao ouvir a palavra, ao ser confrontado pela palavra, o povo começou a exaltar o Senhor. E do versículo 4 até o versículo 6, lá mostram que eles começaram a clamar em alta voz, exaltar em alta voz. Isso nos mostra de fato um momento de exaltação diante do Senhor. Digo para você, os ministros de louvor que aqui estão, quando vem a palavra e a palavra salta na voz, na boca, você não consegue cantar de uma forma simples. Isso precisa ser algo muito natural diante do Senhor. E é aqui que eu quero dizer para você, e eu sempre falo para o pessoal da célula também, existem duas formas de sermos transformados para sermos semelhantes a Jesus. O alvo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E a Bíblia nos mostra duas formas para sermos transformados. Uma é Romanos capítulo 12, que é pela renovação de mente através da palavra. Você tem que ter a mente transformada pela palavra, ler a palavra. E a outra é em Efésios, quando diz o seguinte: com os olhos desvendados, contemplamos o Senhor como por um espelho. As duas formas para você ser transformado: uma é renovação de mente, a segunda é contemplar o Senhor. O que é contemplar o Senhor? É quando no momento da adoração, os seus olhos fecham e você para de enxergar os seus problemas e começa a enxergar o Senhor da sua vida. É quando você fecha os seus olhos e se vê diante do trono e o Senhor dizendo: olha, o seu problema é pequeno demais comparado a quem eu sou. A sua dificuldade é pequena demais comparado a quem eu sou. É o Senhor colocando você no lugar de honra. É o Senhor segurando as suas mãos dizendo: filha, para de sofrer por uma pequenez. Se você tem a mim, você tem tudo. Se você tem a mim, você precisa de mais nada, porque eu sou tudo para você. É nesse ambiente de contemplação que você entende que nada mais importa. O meu trabalho, a minha vida, os meus relacionamentos são pequenos comparado a quem o Senhor é para mim. É quando você pode cantar de fato: eu não tenho mais medo ou tempo para perder com ressentimentos, porque eu sei que Ele me ama. Quem sabe que é amado por Deus não busca amor em qualquer outro lugar. Quem sabe tem revelação que é amado por Deus não acha ruim ou não se preocupa quando os outros dizem acerca de você. Por quê? Porque você tem revelação desse amor. Então eu quero reforçar para você: por mais que os problemas paralisaram os seus pés, essa é uma noite que o Senhor quer trazer luz para você acerca de quem Ele é para a sua vida. Que a palavra do Senhor esteja em você. Que essa revelação de quem você carrega esteja em você. Isso é poderoso. Eu comentei também em uma das casas de paz, lá na casa do Fernando,
que eu estava segurando o Noah no colo essa semana e subindo a escada com ele. E aí, eu carregando ele, eu brinco que ele é o meu super-herói, né? E aí eu falei assim, cara, você está muito pesado, meu Deus, eu não estou te aguentando. Ah! Aí ele falou assim, mas papai, você não carrega o papai do céu? O papai do céu não está aí dentro de você? Nossa, é verdade, agora eu sou o homem mais forte do mundo. Perceba, com 3 anos, já tem revelação de quem ele carrega e de quem eu carrego. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Por quê? Porque quando crescer ele não vai se desviar. A luz vai estar lá dentro. A verdade vai estar lá dentro. Digo para você, uma das maiores preocupações da nossa igreja é que as crianças recebam essa mesma linguagem com revelação. Que imagina uma criança desde pequena ter revelação de que é casa de Deus, habitação de Deus. Qual problema ela vai ter na vida? Qual dificuldade ela vai ter na vida se ela tem revelação de que Deus é com ela? De que ela sabe que ela é morada de Deus? Que onde ela vai o Senhor está com ela? Que o que ela faz é o Senhor fazendo com ela, e cresce numa vida de relacionamento com o Senhor. Então a exaltação veio, por quê? Porque eles reconheceram de fato quem o Senhor é na vida dele. E como eles reconheceram isso? Versículo 6. Qual foi a ação, qual foi a exclamação, qual foi a palavra dos levitas acerca disso? Como eles descreveram? Olha lá, versículo 6. Eles descreveram o Senhor Deus como o Criador. Olha lá, só tu és Senhor. Aí começa a criação. O Senhor fez os céus e os mais altos céus. Os céus é onde nós enxergamos e os aviões passam. Os mais altos céus é onde nós não conseguimos habitar e enxergar. E tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Então a exaltação começa reconhecendo que Deus é o Criador das nossas vidas, que Ele de fato é aquele que criou todas as coisas, e essa é uma verdade infalível. Já parou para pensar, como você vai explicar para uma criança, um Deus que criou os céus, os mais altos céus, tudo que nele existe, um Deus que tem a terra como estrado dos pés, um Deus que tem escrito na palma das suas mãos o seu nome? Sabe o que é isso? Sabe como isso é poderoso, precioso? Na palma da mão do nosso Deus está escrito o seu nome. Olha o tanto de gente que tem nesse mundo, olha o tamanho do nosso Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maior de todos, o poderoso, o invencível, o imbatível, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Salom, o Emanuel, que é o Deus conosco. Esse grandioso, ele escolheu habitar dentro de um homem. Como isso? Ele deixou o seu resplendor, a sua glória desceu para habitar em você. Como você explica isso? Um Deus que criou todas as coisas passou a habitar dentro de você. Como que você explica isso? Por isso que você precisa ter revelação do que você carrega e quem é o Senhor para a sua vida. Quando isso está queimando no seu coração, você exalta o Senhor, você bendiga o Senhor, você louva o Senhor. A palavra de louvor sempre estará na sua boca. Ele diz o seguinte, olha, tu preservas todos com vida. Olha como isso é poderoso. O nosso Deus, Ele não só criou todas as coisas, mas como sustenta toda a criação. É Ele quem faz a semente brotar e assim renova a face da terra. É Deus quem nos dá a vida, saúde, alimento, proteção e paz. É Ele quem faz a chuva e o sol parar. É Deus. E o nosso Deus, Ele não é como um relojoeiro, que dá a corda no relógio e o relógio vai embora. Não, não é isso. Ele está presente e atua na obra da criação. Ele não só faz, Ele não só fez a sua vida, mas como Ele participa de cada detalhe da sua vida. Ele não só criou, mas como Ele quer se relacionar para transformar a sua vida. Ele não só te fez, mas como Ele quer ser o seu Senhor, aquele que muda e transforma a sua vida. Ele é o Deus que alimenta os pássaros, que veste as flores. Ele é o Deus que nos dá pão. Ele é o Deus que nos dá saúde e força para trabalhar.
Olha a dimensão desse Deus. Olha a dimensão desse Senhor. Em terceiro lugar, eles reconhecem também Ele como o Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, Senhor do universo, está sentado no trono, na sala do comando, dirige a história, governa as nossas vidas. É Ele quem levanta rei, é Ele quem destrói rei, é Ele quem de fato é o dono, proprietário absoluto de todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas acontecerem segundo a tua vontade. É Ele quem está no trono e tem na sua vida o controle, tem nas suas mãos o controle da sua vida. Se Ele é o Senhor, quer dizer para você, não precisa se preocupar com nada, Ele é o Senhor. Se você confessou que Ele é o Senhor, Ele é o seu dono. Se Deus é o seu patrão, você está com medo do quê? Se Ele disse que vai dar para os pássaros o sustento, que dirá para nós que somos seus filhos. Se Ele vestiu os lírios dos campos com as melhores vestes, que dirá para mim e para você, que somos filhos. Se é Ele quem faz a lua e o sol andarem, acontecerem, que dirá com a mim e com a sua vida? Quero dizer para você que o seu problema é pequeno demais comparado ao tamanho do seu Deus. A casa que você vai entrar, você precisa declarar que ela vai ser restaurada, porque a vida de Deus está na sua vida, porque o Deus que criou não compactua com as trevas, a luz que está em você não compactua com a escuridão do inferno, a luz que habita em você não compactua com as trevas. Por isso você tem que ter revelação que a luz de você precisa habitar naquele lugar. A presença do Senhor precisa fluir. Como o tabernáculo do Senhor, você precisa declarar: sua vida será transformada tal qual a minha foi. É esse Deus soberano que nós servimos. No versículo 7, mostra mais um pouquinho para nós acerca de quem Ele é. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Olha como isso é poderoso. É Ele quem escolheu. Digo para você, é o Senhor quem escolheu você para estar aqui. Não foi ninguém que te convidou e te convenceu, foi o Senhor que te escolheu para estar aqui. Para pensar, eu sempre digo isso. Tantas pessoas na sua família, tantos vizinhos que você tem, tantos amigos que você tem, Deus escolheu você para estar aqui, para ouvir a palavra, para servir o Senhor. Podia ser o seu irmão, a sua irmã, mas foi você. Olha como isso é poderoso. Podia ser o seu vizinho, mas Ele escolheu você como menina dos olhos, como pedra preciosa. Não, é você. É você. Isso diz respeito ao amor e cuidado dEle para com a sua vida. Nós fomos eleitos para sermos de fato santos e irrepreensíveis diante dEle. Nós fomos criados em Cristo para desenvolver as boas obras do Senhor, para andarmos em relacionamento com o Senhor. Mas Ele também, é aquele que elege Abraão, mas convoca, chama ele para um lugar certo. O Senhor não vai apenas te eleger, te separar, mas Ele vai te comissionar uma missão. O Senhor não vai colocar você aqui apenas, mas Ele vai te dar uma missão para você fazer. Ele diz para Abraão: Abraão, olha, vai lá para Ur dos Caldeus, vai lá que eu vou fazer de ti bênção, que aonde você pisar, ali vai ser bênção. Percorre a terra, você consegue percorrer a terra? Onde você percorrer eu vou te dar, é seu. Anda, percorre, caminha, por fé. Mas olha como é interessante, aqui nós encontramos dois tipos de crentes: Abraão, que é um crente que anda pela fé, e Ló, que é o crente que anda com base na sua mente natural. Abraão, ele quando ouviu do Senhor, ele falou o seguinte: Senhor, eu não conheço, para onde eu vou? Só vai, que eu vou dizer para onde você vai. Ló, ele olhou para as campinas e disse o seguinte: Senhor, eu quero ir para as Campinas Verdes, porque aqui tem alimento para o meu gado, tem sustento para o meu gado. Então ele estava preocupado com aquilo que enchia a barriga dele, ele estava preocupado naquilo que a mão dele conseguia pegar. Então, Senhor, me envia para cá, porque eu quero ir para cá.
eu vou para Sodoma, eu quero ficar por aqui, porque aqui tem sustento para o meu gado. Abraão foi para Ur dos Caldeus, que era para uma região deserta, que não tinha sustento. Mas olha como é precioso. Quando ele estava ali, o Senhor fez brotar da terra semente para as suas ovelhas. Se comparar com Ló, o seu fim foi trágico. Mas Abraão tem o seu nome escrito na história. Por isso que eu digo para você, como Silas falou, a nossa luta não é para andar com base naquilo que nós estamos vendo, mas com base naquilo que o Senhor disse ao teu respeito. Como Abraão, permaneça na palavra que o Senhor disse para você. Ele te comissionou para algo. Para pensar, é muito insignificante nós nascermos, nos relacionarmos com alguém, termos filhos e morrer. É muito insignificante isso, é muito pequeno isso. Para Abraão, o Senhor fez dele pai de multidões. Para você, o que ele quer? Qual é o teu chamado? Você já parou para pensar no Senhor? O que o Senhor quer da sua vida? Você já parou para perguntar para o Senhor, Senhor? E eu sinto muito forte isso, Senhor, para algumas pessoas aqui, pessoas que ainda estão com dúvida acerca do que o Senhor chamou para fazer, acerca da posição correta que o Senhor quer colocar, acerca da direção, daquilo que vai fazer do futuro. Quer dizer para você, essa é uma noite em que seus ouvidos vão se abrir, o Senhor vai trazer paz para você, direção para você acerca do teu chamado, do teu rumo, do teu propósito. É muito pequeno nós vivemos uma vida natural, sem contemplarmos aquilo que é eterno, sem tocarmos em vidas que é a eternidade. Em 2010, 2011, o Gleice me acompanhou muito de próximo em relação a isso. Foi quando eu comecei a ter o meu encontro com Deus, ainda no ambiente do futebol, deslumbrado por um mundo de riqueza. O Senhor foi mostrando para mim que, olha, isso aqui tudo vai passar, mas tem algo que é eterno. Isso tudo no final da vida, o ouro e a traça, o ouro e a prata, a traça vai corroer. Mas tem algo que é eterno. Por isso que eu quero dizer para você, você não precisa largar o ouro e a prata, mas você tem que edificar com a maneira correta, da maneira certa. O meu chamado foi abandonar aquilo que eu estava vivendo para viver para o Senhor de uma forma integral. Se o seu chamado for viver nesse ambiente, mas você precisa entender que o Senhor quer fazer de você alguém que vai tocar a eternidade, ajudando pessoas, tocando em vidas, restaurando casas, ajudando pessoas. Nós temos aqui muitas pessoas que têm participado do nosso projeto de ação social, tanto fisicamente como com oferta. Nós temos 70 pessoas toda sexta-feira. Sabe o que é isso? Toda sexta-feira 70 famílias sendo assistidas. Mais gente do que, se a gente for parar para pensar, cadastrada naquilo que a gente pode fazer em uma célula. E você faz parte disso, o seu quilo de alimento, a sua ação, o seu investimento, o berço que você doa, o colchão que você doa, o guarda-roupa que você doa, são vidas que são alcançadas. Isso é o Senhor te comissionando para fazer algo. Mas aqui cabe uma outra mensagem outro dia em relação ao nosso chamado do Senhor. Mas para terminar, versículo 7. Olha como isso é poderoso. E deu-lhe o nome de Abraão. Ele tirou Abrão e colocou Abraão. O Deus que nós servimos, Ele é aquele que transforma o pecador. Abrão era grande pai. Abraão significou pai de uma grande nação. Olha como isso é precioso. Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso coração. O poder não vem apenas de dentro, mas o poder vem do alto. A transformação vem do alto. Por isso que essa é uma noite de você se encontrar com o Senhor e ter o seu nome de fato mudado, transformado, saber quem você é no Senhor. E por fim, no versículo 8, olha como é poderoso. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. O Deus que nós servimos, Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele liberou para nós.
Quero que você fique em pé no seu lugar, para nós orarmos. Dizendo que o Deus que nós servimos, Ele vela pela sua palavra. Podem passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Mesmo que os homens sejam infiéis, você serve um Deus que permanece fiel. Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos para sempre. Deus prometeu que para Abraão, os seus filhos e a sua descendência seria bendita. Olha como isso é poderoso, poderoso. O Senhor prometendo que, olha, vai haver bênção em você, os seus filhos e a sua descendência vai comer da bênção que está na sua mão. Vai desfrutar da bênção que está na sua mão. Vai desfrutar daquilo que eu tenho para você. A sua casa vai comer daquilo que eu tenho para você. Eu quero, juntamente com os irmãos do louvor, fazer uma confissão da palavra com você. E essa confissão está na cartilha. Então na outra semana, não essa semana, na outra semana você vai ministrar essa palavra aqui que eu disse, que eu preguei com você, que eu compartilhei com você. Só que ela vai estar mais reduzida, não vai ter todos esses pontos, né? Só que aí vai ter um momento que nós vamos confessar a palavra. Então eu queria muito que você agora fechasse os seus olhos onde você está. E nessa confissão eu queria que você falasse para o Senhor essas palavras que eu estou falando para você. Repita comigo. Hoje eu reconheço que sou pecador, que fiz o que era errado diante de Deus, mas por sua graça fui alcançado. Agora eu me arrependo de tudo que eu fiz, peço perdão ao Senhor e recebo da cruz o perdão que eu preciso. E por tudo quanto eu fiz, o Senhor pagaste um alto preço. Agora eu te exalto por saber que habita em mim. De eternidade a eternidade, tu serás o meu Deus, e o seu amor e a sua palavra não passará. Amém. Vamos cantar ao Senhor?